Bom dia. Começamos nessa manhã. Queremos cumprimentar todos os internautas nessa segunda-feira. Hoje, começando o novo mês, é um mês onde vai ter troca de estação e nós queremos já cumprimentar nesta manhã. Então, hoje, dia 1º de setembro de 2025, estamos chegando para mais um programa esse de toda segunda-feira. Programa Conexão com Deus. Aqui quem vos fala é o pastor Claudemir. Estamos chegando então para levar até você o melhor da palavra de Deus através de temas bíblicos e através também ali de parábolas do Senhor Jesus. Desculpa atrapalhar. Nesta manhã, eu quero já, então, deixar aqui um versículo para a nossa meditação que se encontra no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 21, onde diz: "Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem." Este versículo exorta a não retribuir a maldade com mais mal, mas a responder ao mal com bondade, amor, compaixão e solidariedade, para que assim supere as ações negativas. A interpretação desse versículo nos relata que não se deixar vencer pelo mal significa não permitir que a maldade tenha poder de nos derrotar ou nos levar a agir da mesma forma. Vencer o mal com o bem. A verdadeira vitória sobre o mal não está em revidar com mais maldades, mas em praticar ações positivas com amor, com a generosidade, mesmo para com aqueles que não nos prejudicam. E implicações plásticas, recusar a vingança, em vez de buscar vingança, a passagem convida a deixar de lado as inclinações naturais de retaliações. Responder com gentileza, uma resposta branda é a prática do bem, pode deixar o agressor sozinho e sua maldade, além de abrir a possibilidade de arrependimento. Exemplo disso foi o nosso Senhor Jesus. Jesus é citado como exemplo máximo de como vencer o mal com o bem, quando ele não retalhou, mas entregou-se a Deus ao seu maltratado. Em resumo, esse versículo é um convite a um comportamento transformado em um ciclo de bem, em vez de um ciclo de mal, e se fortalece mutuamente. Então, que esse versículo possa também você entender. Nós estamos vivendo hoje tempos difíceis, nós estamos vivendo em meio à sociedade onde as pessoas já perderam o amor ao próximo, e essa maldade muitas vezes são por poucas coisas. Pessoas tiram vida de outras, e vai ver por qual motivo. São motivos banais, uma discussão, uma briga, e aí a gente vê aí, muitas vezes, começa uma segunda-feira com casos acontecendo em nossa região que nos deixa entristecido, e aonde nós vemos ali em Marechal Rondon, aquele casal ali, onde tiveram uma discussão, a esposa, feriu o seu esposo com uma faca e ele acabou vindo a falecer. Santa Helena também tivemos aí, infelizmente, uma morte final de semana. Então, são coisas que a gente for analisar os casos, são causas banais, discussões banais, brigas, muitas vezes entre famílias, e a gente vê que o ser humano está perdendo, a identidade, está perdendo o amor. As pessoas não pensam, e isso, nosso exemplo disso foi Jesus, quando foi levado ali à morte, quando ele carregou a cruz, ele suportou calado. A Bíblia fala que ele foi levado como ovelha muda ao matadouro, sem reclamar. Ele suportou todo o sacrifício de morte e morte de cruz para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então, muitas vezes, nós precisamos fazer uma reflexão dos nossos dias que estamos acontecendo nos dias atuais, A Bíblia ela está se cumprindo, que o amor esfriaria nos últimos tempos ante a vinda do Senhor. E é isso que nós estamos acontecendo aí nos dias a dias, a sociedade já, cada vez mais difícil, nosso país vivendo uma violência descontrolada, as pessoas não se entendem mais,
Então, as pessoas precisam se voltar para Deus, precisam refletir, precisam meditar, precisam ler mais a palavra de Deus, precisam buscar a presença do Deus, nosso Criador, né? Se aproximar mais dele, né? Porque senão abre brecha. E o inimigo, as nossas almas, ele quer isso. O inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. É tão bom, né, amados? Nós não temos direito de tirar a vida de ninguém, né? Somente Deus. Então, por isso, nós vivemos numa sociedade. Não pagar o mal com o mal, mas pagar, né, muitas vezes, os nossos inimigos, que tentam, né, se levantam contra nós, talvez com maldades, talvez com palavras, injúrias, calúnias, até mesmo afrontamento, querendo, quem sabe, vir para uma disputa, uma briga. Então a gente temos que ser sábio e deixar na mão do Senhor, perdoar, né? Muitas vezes, claro, perdoamos, mas ficamos ali chateados com a pessoa que nos fez o mal. Mas o perdão, ele faz parte da salvação eterna e nós precisamos liberar o perdão. As pessoas que muitas vezes nos ofendem, que nos afrontam com palavras, com injúrias, com calúnias, e mesmo às vezes não temos direito de ficar também injuriando ou caluniando ou, né, afrontando ninguém, mesmo que a pessoa esteja errado, mas precisamos, né, ter um bom senso e ser sábios, né? A pessoa sábia, ela ouve, observa do que fala ou afronta alguém. Sabedoria é tudo, e a sabedoria nós temos que pedir ao nosso Deus. Então, nesta manhã, eu quero fazer uma oração para que o Senhor possa direcionar aqui nesta manhã, para que você possa receber aí na sua casa uma oração, uma palavra, um alimento espiritual para a tua alma, para começar a semana, né? Não com notícias más, mas com notícias boas, as boas novas do Senhor, se alegrar na presença do Senhor, pedir ao Senhor que nos dê realmente livramento do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, que o Senhor livra nós de homens maus e que possa colocar pessoas boas, né, no nosso convívio, para que nós possamos viver realmente num mundo melhor, né? Vivermos em sociedade com paz, com alegria, com ânimo para vencer as lutas e as provações que nós passamos no dia a dia. Então, eu quero pedir ao Senhor nesta manhã, através desse clamor, desta oração, que Ele possa abençoar você que nos ouve. Quem sabe você está atribulado, você está triste, você está abatido, você está com medo, as preocupações, a ansiedade já para começar uma semana, que essa semana não seja pesada, né? Mas seja leve, como o Senhor Jesus, né? Ele disse, fez aquele convite maravilhoso ali em Mateus 11:28, ele diz: vinde a mim todos os cansados, todos oprimidos, e eu vos aliviarei. Né? E vai tornar esse teu fardo pesado, e vai tornar esse fardo leve, porque quem está na presença do nosso Senhor Jesus, ele se torna mais leve. Que Deus possa abençoar você nessa manhã. Então nós vamos orar e depois nós vamos estar trazendo um tema importante hoje, né, para a nossa reflexão, para a nossa meditação, nesta manhã que o Senhor nos concede, nesse dia maravilhoso, chuvoso. Começou aí, muitas vezes, né, carrancudo o tempo, né, com trovões, chuva, mas faz parte, né? A chuva vem para regar, vem para abençoar a terra, as plantações, vem para renovar os mananciais de água, que é tão importante para a nossa sobrevivência. Então vamos orar neste momento, agradecendo ao Senhor por mais esse dia e que Ele nos dê uma ótima semana na presença dEle. Querido amado Deus, Deus Criador dos céus e da terra, querido amado Jesus, o Filho de Deus que morreu na cruz do Calvário, nós te agradecemos nessa manhã por esse dia, ó Pai querido, por esses momentos que estamos aqui no estúdio do Correio do Lago, ó Pai querido, aquele que nos ouve nesta manhã, aquele que está, Senhor, ali os internautas, ligados, Senhor, no programa Conexão com Deus, que o Senhor possa, Senhor, através do Teu Espírito Santo, conectar com esta pessoa. Quem sabe esta pessoa está triste, abatida,
Ó Pai querido, o seu fardo está sendo pesado, o medo tem invadido o seu coração, quem sabe ela está, ó Pai, necessitada, quem sabe essa pessoa nesta manhã já pensou, Pai querido, pensamentos que não vêm, ó Pai, que não provém de Ti. Quem sabe, Senhor, esta pessoa está ali com depressão, opressão. Eu peço agora, Senhor, através do Teu Espírito Santo, que o Senhor visite esse coração. O Senhor passa o bálsamo, ó Pai querido, essa pessoa que necessita de uma cura, de um milagre, que o Senhor visita. Ó Pai, nós somos intercessores. Ó Pai, nós estamos clamando, nós estamos pedindo, Senhor, que o Senhor visite esta pessoa agora, aonde ela estiver. Ó Pai querido, e que Teu Espírito Santo visita, Senhor, a cada um, Senhor, que está numa cama, num leito do hospital, pessoas que estão enfermas, quem sabe a pessoa passou o sábado, domingo, mas já está, Pai, doente novamente, está enferma, está passando ali por procedimento cirúrgico, quem sabe, Senhor, um diagnóstico do médico apontou uma enfermidade grave, mas eu peço agora que o Senhor visita e que o Senhor dê ânimo, que o Senhor dê força e com as tuas mãos poderosas o Senhor venha curar e venha libertar esta pessoa. Eu peço também nesse estúdio agora que a tua presença, através do teu Espírito Santo, nos direciona, ó Deus, para que o programa seja, Senhor, direcionado, ó Pai querido, pela tua presença. É o que eu lhe peço, te agradeço em teu nome. Amém. E hoje nós estamos trazendo um tema importante aqui para a nossa meditação. É um tema e vem uma pergunta também. E o tema de hoje, você tem medo? O que a Bíblia diz sobre esta palavra medo? E por que nós muitas vezes se preocupamos, né? E temos esse medo em nós, né? A Bíblia diz que Deus nos deu um espírito de fortaleza, amor e moderação e não de medo. Então, o medo não provém de Deus. O medo vem do nosso inimigo, o diabo, né? Então, o medo ele não provém de Deus. E que quando Deus ele nos deu esse espírito de fortaleza, amor, moderação e não de medo, é que o perfeito amor expulsa o medo, sendo o amor a solução para vencê-lo. No entanto, o medo pode servir de aviso para evitar o perigo e o mal. Para combater o medo, a Bíblia encoraja a confiar nas promessas de Deus, a buscar refúgio nele em momentos de dificuldades e ocupar os pensamentos com o que é verdadeiro, amável e de boa fama. Então, né, a Bíblia ela nos orienta a vencer esse medo, né? O medo ele não provém de Deus. Então, o medo pode servir de aviso, muitas vezes, para evitar o perigo e o mal. Para combater o medo, a Bíblia encoraja a confiar nas promessas de Deus. Então, vamos confiar nas promessas de Deus, vamos buscar refúgio nele, vamos buscar e levar nossos pensamentos aos céus, né, e confiar nesse Deus. A natureza do medo na Bíblia é um sinal e proteção. O medo instintivo pode nos alertar para situações perigosas, protegendo-nos de danos. Ele pode levar a Deus? Pode. Em momentos de medo extremo, e a vulnerabilidade pode nos levar a confiar mais em Deus, reconhecendo nossa dependência dele. Então, em momento extremo de medo, nós podemos confiar mais em Deus, reconhecendo nossa dependência dele. Né? Então, o medo vem da onde? A Bíblia diz que vem do diabo, e porque o diabo quer sufocar a nossa fé. Por outro lado, o medo é associado ao diabo e pode sufocar a fé para impedir a confiança em Deus e seus propósitos, como a Bíblia ensina a superar o medo. Então, o inimigo ele sempre está tentando, né, colocar medo para impedir nós a se aproximar de Deus, de confiar mais em Deus. No amor de Deus, o amor perfeito afasta o medo. A verdadeira fé em Cristo e o amor a Deus e ao próximo elimina o medo do coração, pois o amor não tem castigo. Confiando em Deus, a Bíblia está cheia de promessas de proteção e ajuda divina. E nós lemos aqui, tem um versículo bíblico ali no profeta messiânico, profeta Isaías, no capítulo 41, versículo 10, onde diz assim, não tenha medo,
estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e ajudarei com a minha vitoriosa mão direita e sustentarei. Então, né? Focando no que é bom. O pensamento deve ser focado no que é verdadeiro, nobre, justo, amável e boa fama, conforme a palavra diz em Filipenses 4:8, né? 4:8. Então, os pensamentos nós devem ser focados no que é verdadeiro, no que é puro, que é sincero, nobre, justo, amável e de boa fama. Não notícias más, né? Sempre procurar buscar coisas verdadeiras, coisas que vão realmente fazer que nós buscamos, através dessas fontes, né, verdadeiras, né, um Deus, um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, que vai tirar nós de todos os medos, todas as nossas preocupações aqui enquanto nós sermos seres humanos. Lembrando de que Deus confiar em Deus é maior do que qualquer dificuldade e que Ele está no meio de nós e traz segurança para não temer pessoas ou governos. Então não devemos temer nada. Nós devemos temer somente a Deus. Nem pessoas, nem governos, mas o nosso Deus. Porque Deus ele tem o poder. Ele tem o poder tanto para tirar nossas vidas e também para mandar a nossa alma para o inferno. É Ele que nós temos que temer. Mas não o medo, né? Aquele medo. Deus, ele é amor. Ele é sincero, é verdadeiro. Então, mas ele tem o seu poder também de lançar nós nas profundezas do inferno. E nós queremos, né, viver, né, e nós procuramos viver uma vida aqui, ainda com falhas, com erros, mas buscando em Deus para que nós alcançamos os céus, a eternidade. Quais são os seus maiores medos? Quais os medos que te afrontam, que muitas vezes a maioria do pessoal vai dizer que é a morte. Pessoas têm medo da morte, mas a morte ela é natural, ela é algo que vai acontecer para todos. Muitos têm medo da pobreza, muitos têm medo da violência. Então são várias situações. Então o que nós vamos agora falar um pouco dos maiores medos? Maiores medos comuns entre as pessoas incluem a morte, o fracasso, a rejeição, a solidão, a doença, a pobreza e a violência. Outros receios comuns são de espaços fechados, ou seja, claustrofobia, de alturas, acrofobia, de falar em público ou ser julgado. Esses medos podem variar em intensidade e são muitas vezes o resultado da incerteza, da falta do controle ou da preocupação com o que os outros pensam. Então, são vários medos, né, que muitas vezes a gente procura não buscar esses medos, mas enfrentá-los, né, com sabedoria, com inteligência, buscando em Deus. Então, medos existenciais e sociais. Então, muitos aqui, por exemplo, o medo da morte, né, que tem assim, a maioria tem o medo da morte. O receio mais fundamental ligado à incerteza sobre o que acontece após a vida. Muitos ficam ali sem saber, vou morrer, e ficam aquela incerteza, o que vai acontecer. Porque ninguém, né, que morreu voltou para contar o que vai acontecer. Mas a Bíblia nos ensina, né, que nós vamos estar ali num sono profundo até, né, o Senhor vir para fazer o grande julgamento. Então, nós vamos estar num lugar de descanso eterno até o Senhor, nosso Deus, ele fazer o grande julgamento de todos. Então, não precisamos ter medo da morte. A morte, ela é natural e um dia vai chegar para todos nós. E o medo do fracasso, o receio de não atingir o objetivo ou de não ser bom o suficiente. É natural, o ser humano, esse medo do fracasso, né? Mas o fracasso é consequência de nós, né, já desde o começo, ter uma boa educação familiar, nossos pais. Por isso, nós, pais, somos fundamentais nesse processo de nós orientar nossos filhos, né? Fracassar, muitas vezes,
não quer dizer que tudo acabou, que tudo terminou. Todos nós passamos por um fracasso já na vida, né? Por falhas, por erros, por não ter uma educação que nos orientou, talvez, a ser mais sólidos, mais firmes, e muitas vezes viemos a fracassar. Mas o fracasso não quer dizer que quando você fracassa, acabou tudo. Às vezes o fracasso ele vem para nos aperfeiçoar, para nos preparar para algo maior. Então, eu não tenho medo do fracasso, já fracassei várias vezes, mas o importante é você ter fé, confiar em Deus, ter ânimo para continuar, né? E Deus ele vai nos abençoando, vai nos fortalecendo, e aquelas vezes, aquele fracasso, aquele erro que aconteceu lá atrás, a gente vai tendo experiência, a gente vai se aperfeiçoando para não errar mais, para não fazer as coisas antes, quando nós achávamos que ia dar certo, mas às vezes não tinha uma direção. Então, medo da rejeição e do julgamento. A preocupação em não ser aceito, criticando e desaprovando pelos outros. Muitas pessoas têm, esse medo da rejeição, do julgamento, Mas, olha, se você olhar uma rejeição com julgamento, Deus nunca vai olhar para isso. Deus, ele não vai rejeitar ninguém. Aliás, ele não faz exceção de pessoas. E você tem que prestar conta para Deus, você tem que prestar conta para as pessoas, E rejeição ou julgamento, muitas pessoas julgam, Julgam um trabalho, julgam você, às vezes por um erro, por uma palavra que você fala. Então você não pode olhar para isso, Principalmente pessoas públicas, elas não podem ter esse medo da rejeição ou julgamento. Se nós formos olhar aí, os políticos, por exemplo, se eles tivessem medo, eles não estariam na política, porque a rejeição, o julgamento, para eles, é constante. Então, desde aqui, nós, aqui como estamos como colaboradores do Correio do Lago, nós também, às vezes, temos rejeição, muitos não aceitam o nosso programa ou julga, Mas nós não podemos ter medo disso, nós temos que continuar fazendo nosso trabalho e levando às pessoas notícias boas, notícias de edificação e sempre levando as notícias aqui com a verdade. É isso que nos motiva a estarmos aqui todos os dias. Medo da solidão. Tem pessoas que têm medo da solidão, a incapacidade de criar ou manter laços sociais, o que pode levar ao isolamento. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. A solidão, ela tem duas maneiras do ser humano trabalhar. A solidão, muitas vezes, ela é boa quando você tem Deus, quando você crê em Deus. E tem pessoas que vivem bem só, mas não podemos se isolar, Sociedade, tem pessoas que têm esse medo de ficar só e se isolam e aí entra em depressão, aí muitas vezes pensa em tirar a sua própria vida. Então a gente tem que ter esse cuidado, A solidão, ela tem duas maneiras, Se você for só com Deus, você pode ter certeza que você vai estar bem, mas não se isolar da sociedade, Eu acho que nós somos criados para viver, em unidade, em união, E com pessoas realmente que vão estar ao nosso redor, que nós vamos sentir bem. A gente tem que se sentir bem ao lado das pessoas, As pessoas fazem parte da sociedade e temos aqui pessoas que gostamos mais, gostamos menos, que é o nosso ciclo de amizade e que nós gostamos de estar assim conversando, estar falando com essas pessoas. Mas isolar por completo e da sociedade é preocupante às vezes, que às vezes pode ser uma doença, Pode ser um problema que afasta a pessoa no meio da sociedade. Então o medo da solidão é esse. Mas a solidão não é por si tão ruim quando você tem Deus, Deus estando com você, você pode andar aí pelo mundo todo sozinho, Deus está contigo, Deus sempre vai estar preparando algo, uma surpresa para você, porque nós também fomos criados por um Deus poderoso, um Deus vivo. Medo da pobreza, preocupação com a falta de recursos financeiros e estabilidade econômica. O medo da pobreza
Jesus ele poderia ter nascido num berço de ouro, mas ele preferiu nascer ali num estábulo, né? Ele sendo o dono do ouro e da prata, ele preferiu nascer porque ele quis dar um exemplo que o dinheiro não é tudo, mas ele nos ajuda sim, principalmente no mundo capitalista que vivemos. Então, eu não chego a ter medo da pobreza, porque nunca fui rico. Então, a gente sempre teve o suficiente para viver. Eu acho que é isso que faz nós vivermos, né? Essa suficiência que Deus nos dá, nos permite a viver em paz, pagar os nossos boletos, né? Como diz, pagar as nossas contas e viver em paz. Temos aí condição de se alimentar. Eu acho que a riqueza é um planejamento, é uma educação financeira e que no decorrer, né, do seu trabalho, da sua, da sua competência, você vai conseguir algo maior. Mas a pobreza, ela não nos traz medo, né? Ela traz, né, capacidade de nós gerirmos os recursos financeiros e manter um país capitalista. Mas eu acho assim que a pobreza, você ter medo da pobreza, não acho que não é um medo que nos atrai. Acho que o maior medo hoje seria a violência, né? Essa falta aí de amor que nós estamos vivendo. E é esse medo da violência, né? Temer ser atacado ou vítima de agressão, né? Fobias e medos, né? Muitas vezes nós temos com relação à violência. Então nós temos que ter ali, sim, esse cuidado. Porque a violência, você de repente está aí andando numa cidade, você está de bem, né? E a violência, ela traz uma insegurança porque muitas vezes você não espera um ataque de alguém, né? Então a violência geralmente é um ataque covarde, né? Suicida muitas vezes e que muitas vezes a pessoa vem para nos prejudicar quando a gente nem tem noção do que está acontecendo. Então esse é o medo maior. Acho que nosso país vive um momento difícil que é a violência e nós precisamos então orar e clamar a Deus, né? Então são os medos que atingem a sociedade. Medo de alturas, aclofobia, é um receio intenso de estar em locais elevados. Então, muitas vezes medo de altura, né? Então, eu estive em 2023 ali, fiz uma viagem e estava num lugar muito alto, a 40 mil pés, né? Então, imagina a altura. E num voo aonde num um avião que é o maior do mundo com relação a passageiros, né? Um 780, né? E com capacidade para 600 pessoas a altura, e quando ele começou a querer pousar, ele começou a descer, né? Então, imagina a altura que nós estávamos, no tamanho do avião, e isso nos causou um pouco de medo, mas, né, a gente confiando em Deus, né, e a tranquilidade, né, tudo correu bem. Então, os medos, muitas vezes, ele acontece, mas nós corremos esse risco quando nós, né, vamos ali arriscar esse medo. Então, medo de espaços fechados, né? Muitas vezes as pessoas têm medo de espaço fechado, que é a claustrofobia, sensação de compreensão e pânico em ambientes confinados, como elevadores. Muitas pessoas têm esse medo. Então, acho que você já deve ter passado também por esse medo, né? Estar fechado ali ou dar um pane no elevador e você ficar trancado ali. Tem pessoas que entram em desespero. Medo de falar em público. Então, muitas vezes, né? Eu tinha muito medo de falar em público, tinha essa dificuldade de falar, tinha receio de falar uma palavra errada. Ainda falo, ainda hoje, né? Mas hoje perdemos esse medo de falar ao público. E é tão bom, né? Comunicar ao público, falar, interagir com vocês. Então, mas tem muitas pessoas que têm esse medo e tem pessoas que travam e não conseguem, né? Falar, não conseguem ser palavras porque elas travam literalmente. Então, a ansiedade de ser o centro das atenções e de ser avaliado em contextos sociais ou profissionais. Então, tem muitas pessoas que têm esse medo, não por falar, mas com medo de ser ali, né, avaliado, né, ou ser julgado, essa preocupação. Não, você tem que ser tranquilo, você tem que
que falar ao público, com, né, ter um conhecimento, mas você precisa também ter uma dicção boa e falar ao que o público quer ouvir, mas sem medo do julgamento ou sem medo de alguém querer, né, julgar você. Medo de doenças, a preocupação com a própria saúde, com o desenvolvimento de enfermidades. Como lidar com isso? Pessoas que estão enfermas, pessoa que está enfrentando um problema muito sério, né? Doenças como câncer, doenças como AIDS, as pessoas às vezes pedem desespero, mas hoje, né, você tem que confiar em Deus, Deus tem poder para curar, e nós temos os tratamentos médicos aí, a tecnologia, a ciência, né, buscando sempre conhecimento e colocar a nossa vida na mão do Senhor, confiar nele, e o mais ele fará. Então esse medo pode ser também um medo que podemos enfrentar, que é o medo das doenças e das enfermidades. Autoconhecimento, reconhecer e admitir o medo é o primeiro passo para enfrentá-lo e superá-lo. Confiança e autonomia, trabalhar para aumentar a autoconfiança e tomar decisões baseadas nos próprios desejos, não apenas na opinião alheia. Resiliência, utilizar os receios como o de fracassar no vestibular como motivação para avançar e para se preparar melhor para o futuro, em vez de deixar o medo paralisar. Então, muitas pessoas têm esse medo, né? Essa resiliência de muitas vezes faz um vestibular, não passa, dá aquele medo, desanima e não quer mais estudar. Passa, faz um concurso, né, desanima, não quer mais fazer o concurso. Não, você tem que continuar. Então esse medo você tem que perder, achar que você é incapaz, achar que você não vai conseguir, né? Você tem que se preparar melhor. Então, muitas vezes essa resiliência, utilizar receios como o de fracassar no vestibular, como motivação para avançar e para preparar melhor para o futuro, em vez de deixar o medo paralisar. Então, não deixe o medo te paralisar. Pensa no futuro, se prepara melhor, vai em frente, se não passar no primeiro, no segundo, no terceiro, mas uma hora você vai, porque você vai ter esse autoconhecimento, você vai se preparando para alcançar e vencer, né, mais um obstáculo. Foco na vida presente. Não deixar de consumir por medos irrealistas ou por especulações sobre o futuro. O futuro não pertence a nós, pertence a Deus. E tem pessoas que antecipam esse futuro, que fica preocupado. Olha, será que eu vou? O que vai ser de mim na velhice? O que vai ser de mim agora, amanhã? Então, tudo coloca na mão do Senhor. O tempo certo, o amanhã pertence a Ele. Vivemos o hoje e o presente, né? Vamos viver o hoje como se fosse o último dia da nossa vida, e o melhor, sempre o melhor da nossa vida, e o futuro nós deixamos na mão do Senhor, né? E não vamos nos preocupar, não vamos ter medo, né? De consumir esses medos irrealistas ou por especulações sobre o futuro. Vamos colocar na mão do Senhor. Então, para aqui nós terminarmos hoje esse tema, vamos deixar aqui um versículo onde você pode meditar nele para que você possa perder esses medos, para que você possa ter ânimo, né? O próprio Senhor Jesus, ele disse, olha, no mundo tereis aflições, no mundo tereis problemas, mas o Senhor Jesus disse, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele deu uma palavra de ânimo. E essa palavra ânimo precisa estar na tua vida. Quem sabe hoje, nessa segunda-feira, você está desanimado, você precisa de uma palavra de ânimo para vencer esse medo, essa preocupação, preocupação com o emprego, preocupação com o que você vai fazer amanhã. Esteja ânimo, vá em frente, sai da sua casa, né? Busque enfrentar esse problema e Deus vai te abençoar. Salmo 27:1, para a nossa meditação, aí nós vamos estar fazendo a oração final, agradecendo também os nossos parceiros aqui. Estamos encerrando o programa nessa segunda-feira. Salmos 27:1-5 diz assim: o Senhor é a minha luz, a minha salvação. Quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, se chegarem contra mim para comer as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo,
porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, e no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Então, que você possa guardar esse Salmo 27, dos versos 1 a 5, e meditar para você vencer o medo, né? Porque no Senhor nós vencemos todos os medos, todos os obstáculos que o mundo e a vida muitas vezes quer nos amedrontar e enfrentar as adversidades. Quero agradecer a Deus nessa manhã, estamos encerrando o programa, agradecer nossos parceiros, a Rainha para Moldados e também a CJ Martins, administradora e imobiliária. Você quer vender, comprar, procure a CJ Martins, administradora imobiliária. Você precisa de avaliações imobiliárias. Nós também fizemos avaliações da sua casa, do seu terreno, aí da sua propriedade rural. Você pode nos procurar, né? Trabalho de profissional, nós somos aí, né? Temos o CNAI, que é o Conselho Nacional de Avaliadores, nós temos o CRESSE também, somos formados aí pela Universidade UniSusemar de Maringá, nós somos um profissional capacitado e você pode nos procurar, né? 045 9954 7626. Pode falar aqui com o Claudemir Martins e aí a gente estará aí à disposição para prestar nosso serviço. Então, CJ Martins, administradora e imobiliária, fica na Avenida Paraná 2162. Agradecemos a todos, nós encerramos o programa nessa manhã e na sexta-feira, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui, né? Mais uma vez enfrentando os medos, os obstáculos da vida e que o Senhor possa nos conceder essa oportunidade, né? Cuidando, nos livrando de todos os males. Vamos fazer a oração final e aí nós voltaremos na sexta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Querido amado Deus, te damos graça, ó Pai querido, por esses momentos que passamos na Tua presença. Que o Senhor possa tirar todo o medo, toda a preocupação, Senhor, daquele que nos ouve. Senhor, que eles possam confiar no Senhor, que eles possam depositar a sua confiança. E que esse medo que muitas vezes apavora, esse medo que entristece o coração, que tira o desânimo, que isola essa pessoa, caia por terra nesta manhã. E que o Senhor venha visitar através do Teu Espírito Santo. Fica conosco, nos dando uma semana abençoada, uma semana renovada, e que na sexta-feira nós possamos estar aqui novamente para levar a Tua palavra. É o que eu lhe peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.